Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, toda semana uma entrevista inédita para você, a mais de 100 personagens no YouTube, no canal do Futebol em Rede no YouTube, com jogadores de futebol, com aqueles que fizeram a história do futebol, com gente da imprensa. Na verdade, é mais um papo de amigos, né? Aqui a gente discute, conta a história e fala das amizades que nós fizemos através dos tempos. Hoje, um personagem muito especial, convidado pelo nosso Frederico Batalha, um jogador brasileiro que estava no exterior, sofrendo algumas consequências da guerra da Ucrânia nesse momento. A gente vai falar com ele com muito respeito, é claro. É um brasileiro bom de bola, mais um que saiu para o exterior, fez sucesso, ainda é muito jovem e com certeza terá uma grande carreira pela frente. Meu caro Fábio Seródio, hoje nós temos um xará seu aqui, rapaz. E Fábio, que eu conheço, sempre é bom, né? Tomara, né? Eu pelo menos me esforço, ele joga muito mais do que eu, né? Eu não tive Com tanta certeza. sorte assim no futebol. Vocês estão vendo na tela, Fábio Alexander Freitas de Almeida, 25 anos de idade, ele estava no Metalist da Ucrânia, pelo que eu sei já está no Rio de Janeiro, graças a Deus, e a gente vai falar muito aqui sobre o que aconteceu com ele lá, as novidades a respeito. Ele tem uma vasta história como jogador brasileiro no exterior. Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, Quartarolo, até por uma questão de respeito. Você estava na Primeira Guerra, eu não. Tá? Então, você pode fazer a primeira pergunta para o Fabinho, que já está concentradíssimo para a gente conversar. Olha só, Fabinho, eu falei que vai ser uma entrevista com todo o respeito, o cara já está me sacaneando. Poxa vida, a Primeira Guerra não, nem a Segunda. Mas eu vi umas guerrinhas por aí. Mas não é só disso que é feita a vida, e muito menos a vida do Fabinho, que infelizmente está aí, bonito na tela, cara muito bem postado. Fabinho, prazer em vê-lo, né? Prazer em tê-lo aqui, obrigado por nos atender. Como é que você está? Agora você está mais tranquilo? Já está na nossa casa, ou seja, no Brasil? Olá, boa tarde. Prazer é todo meu estar com vocês, né? Sim, agora eu estou mais tranquilo, estou em casa, estou seguro, estou com a família e vou decidir agora, né, o que vou fazer no futuro aí, com aqui que eu vou poder estar ajudando no futuro. Querido, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como que foi a tua saída de lá, como que estava a situação, o que você viu em relação a essa guerra envolvendo Ucrânia e Rússia. Foi um momento difícil que nós vivemos, né? Estava lá com mais dois brasileiros que jogavam no Metalist comigo, o Derek e o Marison. Nós não esperávamos por isso, né? Como muitas pessoas eu ouvi, muitas pessoas falarem que a gente já sabia que ia ter guerra, era para a gente ter saído antes, não, a gente não sabia que ia ter guerra. A gente ficou sabendo um dia antes, né? Que foi um dia antes, comentaram com a gente sobre o treino, que não poderia ter treino no dia seguinte. E logo no dia anterior, né? No dia seguinte, quer dizer, desculpa, no dia seguinte a gente já começou a escutar muito barulho de bomba, muitos tiros assim próximo ali de casa ali, né? Onde a gente morava. Você chegou a ficar em algum refúgio, algum albergue, alguma coisa, ou saiu antes disso? Não, fiquei em casa, né? Quando nós começamos a escutar os barulhos, entrando em contato com o clube e eles falaram para a gente ficar em casa, né? Foi a orientação que eles deram para a gente ir no mercado, tocar comida e ficar em casa, né? E nós fizemos isso, só que nós ficamos apenas 3 dias, né? Nessa de ficar em casa e depois já procuramos sair do país. Fabinho, eu confesso que eu não sei, eu estou te perguntando, coração aberto, você é casado, não é? Como que foi o contato com a família? Porque é lógico, a hora que o familiar descobre que está acontecendo uma guerra e que você está no meio dessa confusão, certamente todo mundo entra em desespero. Como que foi isso? Como que era a relação entre vocês? Sim, eu sou casado, né? Inclusive, a minha esposa estava para ir, né? Assim que nós voltássemos da Turquia, a gente faz a pré-temporada na Turquia, e nós viajamos para a Turquia em janeiro, né? E nós iríamos ficar um mês na Turquia, ficamos um mês na Turquia. Quando nós voltamos, que começou a guerra, e no caso da minha esposa e dois meninos já iriam estar embarcando para a Ucrânia. E minha mãe e minha esposa, como estavam no Brasil, né? Aqui no Brasil a mídia estava muito forte falando da guerra, né? Então minha mãe e minha esposa sempre me ligavam falando, perguntando, né? Sobre o que os caras do clube estavam falando sobre isso. E os meninos foram perguntar à diretoria, nossos amigos de clube, né? E eles falavam que não, que estava tudo bem, que isso não passava de marketing, entendeu? Que estava tudo sob controle. Mas a minha família que já estava um pouco preocupada. E como começou a guerra, né? Aí que ficou mais preocupada ainda. Minha esposa ficou sem dormir alguns dias, sem comer até. Foi pela preocupação. Fabinho, então a gente nota, né, que a sua mãe foi mais precavida, a sua esposa foi mais precavida
do que o pessoal que estava lá, né? O pessoal da direção do clube, né? Sim, porque quando minha mãe e minha esposa começaram a comentar comigo que estava passando no Brasil, que ia ter invasão lá na Ucrânia, né? Eu falei também que não. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem e tal. Porque antes de ir para a Ucrânia, nós chegamos no país, estava tudo bem. Em dezembro, entendeu? Em janeiro, quer dizer, estava tudo bem, não tinha nada, o país estava tranquilo, como sempre foi. E assim que minha mãe começou a comentar comigo e minha esposa, aí ficaram falando muitos dias seguidos falando sobre isso, né? Muitas horas seguidas falando sobre isso. Aí eu fui falar com o pessoal do clube, né? Falei, e aí, poxa, minha mãe tá comentando que vai ter guerra, que vai ter invasão, minha esposa. Não, Fabinho, não, isso é não passa de especulação, sempre tem essa especulação que vão invadir. Mas isso não vai acontecer não, tá tudo sob controle e tal, não tem nada para acontecer não. Eu falei, então tudo bem. Eu tentei passar essa tranquilidade que eles me passaram para minha família, né? Só que na televisão do Brasil tinha muita repercussão, já se falava de muitas coisas que pra gente que estava lá, a gente não sabia disso, entendeu? É impressionante. Quer dizer que foram falar para você que era tudo especulação. Esse Era negócio que falado, está voando aí, fez bum, é uma especulaçãozinha, não tem nada. Fabinho, você jogou não só no Metalist, mas jogou também no Olympique de Donetsk, né? E sim. Donetsk é uma cidade que está no olho do furacão. Eu quero que você fale um pouquinho sobre Donetsk, o que você via lá, qual a participação de russos na cidade, o que você encontrou lá? Então, quando eu fui pro Olympique, a cidade de Donetsk já tinha sido atacada na guerra de 2014, certo? Então, eram dois clubes que eram de Donetsk, que era o Shakhtar e o Olympique, que era tipo um clássico lá na Ucrânia, né? Shakhtar e Olympique. Quando aconteceu essa guerra de 2014, os dois clubes migraram para Kiev. Então, quando eu fui pro Olympique, o time já tinha um CT, já tinha a base em Kiev. Então, não era mais em Donetsk, não. Você Ô, tem Fabinho, praticamente não passou por Donetsk. Não, não cheguei em Donetsk, não. Quando eu fui pro Olympique, o time já tinha a base em Kiev, já. desde 2014, infelizmente, né? E agora, para voltar, vai ser muito complicado, porque o país está destruído. Mas uma coisa que eu queria te falar, né? É uma frase muito velha, né, da antiguidade, que diz o seguinte, né? Que a primeira vítima da guerra é a verdade. E o que você acabou de falar confirma isso, né? Porque a verdade era uma coisa e os caras continuavam encobrindo, ou pelo menos não dando a informação correta. Não estou nem culpando os dirigentes, né? Mas as autoridades que tinham que falar com o povo não falavam diretamente o que estava acontecendo, ou seja, deixou praticamente todo mundo à mercê do ataque para depois falar, não, realmente teve uma guerra, ou pelo menos está tendo uma guerra, está tendo uma invasão, ou seja, de novo está valendo a frase, a verdade é a primeira vítima da guerra. Você percebeu isso bem de perto, né? Verdade, verdade. Porque eu acho que faltou mais empatia, né, com o povo civil. Porque nós que somos do povo civil, que a gente não tem tipo, praticamente nada a ver com isso, né? Nós ficamos à mercê. Ficamos no meio do fogo cruzado, sem saber o que fazer, né? Não só a gente jogava bola, mas os outros ucranianos que lá viviam, que lá moravam, entendeu? Não, Fabinho, até por uma questão de curiosidade, a FIFA acabou de decretar aí que os jogadores que estavam na Ucrânia poderiam jogar por empréstimo em outros lugares. Você tinha contrato, estava com contrato em andamento. Como que está a tua situação? Você sabe me dizer o teu futuro, cara? A FIFA publicou, sim, né, que os jogadores que estão na Ucrânia vão poder ser emprestados, o cancelamento do contrato até julho, né? É. E eu, particularmente, eu recebi muita proposta, muita sondagem de muitos times do Brasil e de fora do Brasil também, mas mais do time do Brasil, primeira e segunda divisão do Brasil, né? Teve bastante contato comigo. Só que eu não posso falar onde o meu futuro, né? Até porque ainda não tem nada certo. Tem algumas coisas caminhadas assim, mas não tem nada certo. E também porque a FIFA botou apenas 3 meses de empréstimo, né? Que é até julho, 3, 4 meses de empréstimo. Então fica muito difícil a negociação, porque a maioria dos clubes do Brasil, né, que vem falar comigo, eles querem 1 ano de empréstimo, pelo menos até dezembro, até final do campeonato, né? Então, estão tentando negociar esse empréstimo aí até dezembro, né, para facilitar para todo mundo. Eu tenho conversado, Fabinho, com algumas pessoas ligadas a jogadores que chegaram de lá. Por exemplo, o empresário do Pedrinho, que era do Corinthians, está falando em voltar agora, e jogava lá no Shakhtar. E ele diz o seguinte, é claro que ele não esteve lá, mas pelas informações que ele tem recebido, inclusive das próprias autoridades esportivas, né?
que, mesmo que a guerra acabe amanhã, é preciso reconstruir o país, né? Isso vai demorar um pouquinho. Então, o campeonato ucraniano não vai começar em 3 meses. Não sei até porquê, em que está se baseando a FIFA para dar esses 3 meses apenas. Talvez seja depois para liberar realmente o atleta para jogar em qualquer lugar. Eu não sei se você, graças a Deus, veio rapidamente para o Brasil, pelo que eu estou entendendo, né? Mas as informações dizem que voltar para lá hoje é muito difícil, né? Até pela situação da guerra e também psicológica, vamos colocar assim, a situação humana, e que os clubes também estão arrebentados, porque eles fazem parte da sociedade, estádios, local de treinamento, tudo isso está no mesmo bolo, certo, Fabinho? Certo, a gente também conversa, nós temos um grupo, né, de jogadores dos brasileiros, né, que atuavam lá na Ucrânia, no WhatsApp, nós temos um grupo. E a gente conversa muito sobre isso também, porque isso não faz sentido, né? Fazer esse empréstimo de 3 meses, né? Esse cancelamento de contrato apenas por 3 ou 4 meses, porque isso não vai adiantar, porque quando bater 4 meses nós vamos ter que voltar para a Ucrânia. Basicamente, a Ucrânia não vai estar ainda em pé, não vai ter se levantado do que aconteceu, né? Dessa guerra que aconteceu. Então, nós vamos ter que voltar para a Ucrânia, ou então vamos ter que mudar de time novamente, porque a FIFA vai ter que fazer outra, não sei, vai ter que fazer outra publicação aí, liberando a gente por mais 5 ou 6 meses. Porque, no mínimo, para a Ucrânia ficar em pé, né, se levantar novamente, é no mínimo aí que eu penso 1 ano e meio, né, pelo que aconteceu. Então, para mim, né, e para os outros jogadores, pelo que a gente conversa, não tem lógica esse empréstimo de apenas 3, 4 meses. 1 ano e meio se acabar agora, né? Se continuar Isso, se mais um acabar tempo. hoje, porque se continuar, pelo jeito, só Jesus mesmo. Fabinho, você é um cara, um esportista internacional, né? Já começou a carreira fora, rodou bastante. Você falava ucraniano, você entendia o que estava acontecendo lá, os dirigentes falando na televisão, certamente? Não entendi ucraniano, não, porque lá na Ucrânia eles falam também bastante russo, eles pouco falam ucraniano, né? Então eu entendi um pouco do russo, entendi um pouco, assim, consegui entender, mas não falava muito bem, não. Falava mais Fabinho, inglês. vamos falar um pouquinho de coisa mais agradável, né? A guerra está Lógico. ruim, né? Eu quero falar uma coisa com você. O Fabinho, não sei se é você, mas você é aquele Fabinho que a gente viu jogar no Vasco da Gama? Eu passei pelo Vasco da Gama, assim. Você era Jogou no bom Vasco da jogador, hein, Gama, mas ele Fabinho? começou em Portugal, viu, Quartarolo? Eu sei, Sim, eu estava profissionalmente vendo em aqui. Portugal. Mas é o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Tem um Fabinho lá, rapaz, era esse Fabinho aí. Porque, como você viu, eu estou na estrada faz tempo, né? Poxa, Era eu mesmo. você é bom jogador, hein, Fabinho? Obrigado, obrigado. Vai Fabinho, ter espaço em vários times aí, viu, Seródio? ele jogou no Vasco da Gama, mas também jogou no Teresópolis. Não sei se ele sabe. Na cidade de Teresópolis foi vítima de uma catástrofe por causa Deve da saber, né, chuva. Seródio? Hã? Deve saber, com certeza. Pô, cara, você passou em cada lugar, hein? Passou em Teresópolis da chuvarada, passou na Ucrânia no meio da guerra. Bom, em Portugal, acho que você não teve tanto problema, né? Não, Portugal foi um país bom, foi muita tranquilidade. E como que você chegou em Portugal? Eu estava no Vasco, né? Jogava no Vasco, né? Na base, né? E já estava bastante tempo na base e chegou para mim jogar o campeonato sub-19, sub-20, né? Tava o campeonato português. E para mim achei interessante, até porque seria uma experiência nova para mim. Eu fui lá para Portugal no sub-19, joguei 1 ano lá, né? Tive proposta até de times grandes de Portugal após eu estava no Vasco, foi basicamente um empréstimo, né, do sub-20 para lá. Só que eu voltei para o Vasco, sub-20, cheguei na profissional e depois fui definitivamente para Portugal profissionalmente, né? Foi uma ponte de empresários aí, parcerias, assim, melhor dizendo. O futebol português é uma porta de entrada importante para o brasileiro também na Europa, né? Não estou ouvindo, desculpa. Opa, tá me ouvindo agora? Alô? Tá me ouvindo, Fabinho? Oi. Agora voltou. Opa. Agora. Foi um tal de Putin que entrou na linha e resolveu avacalhar tudo. O aparelho é bom, com o repórter é ruim mesmo, né? É complicado. Estava dizendo que Portugal, acho até que essa parte você deve ter pego, né? É uma porta de entrada importante para o brasileiro na Europa. E você jogava num time que era muito comentado aqui no país, o Metalist, né? Que a gente fala Metalist, que não, deve estar errado, né? Porque o ucraniano deve ser diferente. Você até me corrija, por favor.
E esse time estava sempre brigando em ligas importantes na Europa. Você jogou ligas importantes na Europa também, Fabinho? E quando eu cheguei no Metalist, tinha acabado de ter... Foi quando, logo após, né? Teve essa guerra de 2014 lá na Ucrânia, lá, né? E houve problema financeiro em muitos clubes. O Metalist foi um clube que foi muito afetado, né? Com essa guerra de 2014, o presidente chegou a abandonar o clube e tal. E quando eu cheguei no Metalist, o time estava na segunda divisão, em 2019, né? Aí eu fiquei essa metade, fiquei 4 meses no Metalist, né? Consegui fazer boas apresentações e fui para o Olympique já na primeira divisão, o Olympique era da primeira divisão. Então, pelo Metalist, eu não cheguei a jogar grandes ligas, não. E retornei agora, que o time subiu, né, para a primeira divisão, o Metalist teve interesse em mim novamente, eu pude voltar. O Metalista é de que cidade lá, o Fabinho? Kharkiv. Que não é uma cidade que está muito conflagrada em termos de guerra, ou seja, não é a mira principal do Putin, é isso? Não é a minha principal, não, mas foi uma cidade que foi muito afetada. Ontem, inclusive, eu recebi um vídeo do Maddison, né, o atacante que estava lá, brasileiro, lá comigo, e explodiram um shopping, né, tinha feito um shopping novo lá, tinha inaugurado, acho que ano passado, se eu não me engano, esse shopping novo lá, e ele foi explodido. É brincadeira. Fabinho, você também jogou na Letônia? Joguei na Letônia, assim, saí do Olympique, né, estava no Olympique, estava bem, e aí eu preferi sair do Olympique, porque chegou essa proposta da Letônia para mim, né, não é um país muito conhecido, mas a proposta de carreira era boa, porque a equipe que eu fui iria disputar a Liga Europa, então para mim seria bom, né, para minha carreira, né, então eu acabei indo para a Letônia, para o Ventspils. O Fabinho, se fala muito da diferença do futebol que se joga aqui no Brasil e no futebol europeu hoje. Você estava no centro do futebol, do principal futebol do mundo hoje. A Ucrânia não é a Espanha, não é a Inglaterra hoje, mas é um país importante, inclusive com muitos brasileiros, né? Muitas vezes o Shakhtar foi até base de seleção brasileira e tantos brasileiros que tinha lá. Há realmente essa diferença? Você tem visto os jogos do Brasil ultimamente? Ou seja, nós aqui somos mais lentos, taticamente estamos mais atrasados, enfim. Você que tem uma condição de falar daqui e de lá, até porque você é brasileiro, jogou aqui e até há pouco tempo, até alguns dias, estava lá também. Pra ser sincero, a gente conversa muito, né? A gente, quando tem um tempinho lá, a gente consegue ver os jogos do Brasil, né? Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais. E o que a gente vê aqui no Brasil é um pouco mais lento, né? O futebol brasileiro um pouco mais lento. E taticamente o futebol europeu é muito mais forte. O que a gente vê porque a gente é muito cobrado taticamente, né? Lá na Europa eles cobram muito a tática do jogador. Às vezes tem jogador lá que não tem nem muita qualidade, mas acaba jogando de titular por cumprir bem a tática, por estar bem fisicamente, conseguir compor ali a tática que o treinador pede, né? Então ele acaba jogando. E sem ser bem tecnicamente, né? Só por cumprir bem a tática. Eu já presenciei casos de jogadores tecnicamente, mano, muito evoluído, muito acima e ser reserva. E por isso muitas das vezes prefere sair do time e vir para o Brasil, retornar ao Brasil, porque não consegue se encaixar a tática lá da Europa, né? Já presenciei muito isso. Então, taticamente, a Europa é muito mais forte que no Brasil. Mas eu creio que o Brasil agora está evoluindo. Eu vejo os jogos do time do Flamengo, Atlético Mineiro, são times muito bem postados taticamente. Eu não sei, você deve ter voltou para o Brasil, alguma coisa você já estava vendo, mas aí você chegou aqui e falou, bom, peraí, o técnico do Flamengo é português, o técnico do Palmeiras é português, o técnico do Corinthians é português. Você que começou a carreira em Portugal, tem explicação para você? Você encontrou lógica para acontecer isso no futebol brasileiro, Fabinho? Porque, como eu disse, né, a Europa é um país muito bem postado taticamente, né, em todos os aspectos. Pode ser em todas as ligas, primeira divisão, segunda divisão, são os países que cumprem bem a tática que o treinador pega, né? Os treinadores são inteligentes demais, estudam muito tática. Eu, particularmente, quando estava no Metalist lá, a gente, pelo menos umas 3 vezes na semana, a gente tinha aula teórica. Não sei se no Brasil tem aqui, né? Mas lá no clube tem uma sala, tem uma televisão imensa, né? Que todo jogo, toda semana, 3 vezes na semana, a gente tem aula teórica para falar dos nossos erros táticos, para corrigir nossos erros táticos, para falar do time adversário, entre outras coisas. Então, a gente corrige no campo, sempre botam um drone, né? No campo lá, nos nossos treinos,
e corrige sempre a tática ali. Desculpa. Corrige sempre o Tem nosso problema, né? posicionamento. Corrige sempre o nosso posicionamento tático ali toda semana. Então, é uma coisa que vira mania, já vira mania sua, de tanto falarem no seu ouvido, de tanto você treinar aquilo ali, tanto tempo fazendo aquilo ali todos os dias, já vira mania. Então, você já começa a ser uma mania sua, né? De cumprir a tática, de fazer o movimento que o treinador pede, essas coisas simples, que para a gente é simples, mas para eles é uma coisa que é muito bem feito. O Fabinho, eu discuto até certo ponto isso e entendo, né, taticamente. O futebol também é uma ocupação de espaços, principalmente quando você não tem a bola, até aí tudo bem. Mas, às vezes, não robotiza demais o jogador, porque se você tem um jogador de qualidade, se você só pedir a parte tática dele, sabe, eu acho que você tem que deixá-lo jogar tecnicamente para conseguir alguma coisa a mais. Então, o que eu noto, às vezes, é que alguns jogadores só fazem aquilo que o treinador pede. O brasileiro, por natureza, ele improvisa mais. Então, eu vou falar de um grande jogador, um jogador extraordinário. Veja bem, é a minha maneira de ver. Se eu estiver errado, me corrija que você talvez seja da posição dele. O Kanté é um jogador extraordinário, mas eu não consigo admitir um jogador como ele que não entra na área e que não chuta gol, né? Então, será que o técnico fala assim, quando você chegar nas imediações da área, Kanté, toca de lado, procura ele descobre bem os companheiros, tudo bem, mas ele parece que não tem aquela ousadia, aquela coisa de tentar fazer ele o gol, ou seja, de fazer ele a jogada, uma coisa que o brasileiro é nato, né? Até às vezes porque tem que fazer senão, por necessidade, senão morre. Mas eu acho que fica meio embotado às vezes, não fica, não? A gente brasileiro, a gente tem aquela frase, né? Que fala, dentro de campo quem manda é a gente. Vamos ouvir o treinador, mas dentro de campo quem manda é a gente. Então, por muitas das vezes, até no próprio treinamento, né? O treinador passava umas situações de jogo, né? Tática, né? Tipo, o meia pega a bola, o lateral passa, faz aquela triangulação ali, né? E falava para fazer isso no treinamento, né? Só que um exemplo, tem situações que se você pegar a bola e esperar o lateral passar, o volante do time adversário, o lateral, vai encostar. Então, você vai ser obrigado, se você esperar muito, você vai ser obrigado a fazer 1-1. E os caras lá, se depender deles, eles vão esperar muito, vão fazer 1-1, vão perder a bola e vai morrer os dois. Tanto o lateral que passou, tanto o meio campo, o volante estava com a bola. E isso me irritava muito lá. Porque eu falava, mano, não é possível, mano. Esses caras, não é possível que se o treinador falar para eles, olha só, pega e faz gol contra, eles vão fazer gol contra, porque não é possível, mano. Tem situações que a gente dentro de campo a gente tem que improvisar. E o treinador muitas das vezes falava isso, olha só, eu estou passando isso aqui para vocês. Mas dentro de campo, se tiver uma situação melhor, se você achar que não deve fazer isso, você está dentro de campo, você decide. A gente fazia, só que os europeus, né, eles têm essa coisa de respeitar muito. Então, eles respeitavam muito o treinador, taticamente. Então, tudo que o treinador pede para eles, eles fazem. Não tem essa de, eu vou fazer o que eu acho melhor, eu vou fazer porque aqui isso aqui vai dar certo e o treinador está errado. Eles não têm isso, eles respeitam muito o treinador lá. Eu ainda continuo acreditando na criatividade do jogador com a bola. Eu trabalhei, vim tantos anos como repórter junto com o Quartarolo, trabalhei em clube. Eu continuo achando que quem resolve é o jogador, não é o técnico, não, viu, Quartarolo? Ele pode passar uma situação, mas dentro de campo a gente vai saber o que fazer melhor, né? A decisão é sua, até porque vai sobrar para o jogador e às vezes para o treinador. E outra, se você bate bem a gol, se você limpa o adversário, você tira um da frente e chuta a gol e faz o gol, melhor para o time. Eu, às vezes, fico olhando assim, alguns jogos da Europa. É claro que tem aquelas estrelas maravilhosas, tipo Messi, Cristiano Ronaldo. O técnico não vai se meter com ele. Mas eu acho que, às vezes, eles amarram demais o jogo. E, às vezes, até eu entendo. Tem que amarrar mesmo, porque o time não é tão forte, aquela coisa toda. E isso está chegando ao Brasil hoje. Eu acho que, sabe, tem que soltar um pouquinho. O Marcão, que foi goleiro do Palmeiras, que você conheceu, né, deve conhecer, ele brincava comigo quando eu cobri o Palmeiras. Falava assim, perto da área, lá na frente, eu acho que não tem que ter técnico, o jogador que resolva. Eu vou falar uma situação para vocês, eu fui multado até no jogo, né? Por não cumprir a tática. O jogo que nós ganhamos de 4-0, uma bola que eu demorei a fechar, né? Não foi quando eu demorei a fechar o meio, eu fui multado, um valor muito alto, porque não consegui fechar o meio rapidamente a tempo, né? E não foi gol, nós ganhamos 4-0, mas chegou na semana, o treinador passou o vídeo lá, que eu falei para vocês, a aula teórica, né, do jogo lá, para corrigir os movimentos.
E ele me multou, eu e mais 2 jogadores, por não ter feito o movimento correto. Para mim, eu estava olhando para você, lembrando de um detalhe aqui. A gente entrevistou vários jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, e um deles, o Toninho, que jogou na Portuguesa, no Vasco, um atacante importante, jogou no Flamengo. Ele contou que até hoje não recebeu nada. Eurico Miranda morreu, né? Parece que levou as dívidas junto com ele. Você tem algo a receber do Vasco da Gama? Não, graças a Deus. Não? Achamos ele! Não tem nada para receber do Vasco, Cortana. Eles atrasavam lá as coisas, às vezes, mas pagavam assim, acertavam, sempre acertavam, né? Hoje em dia, no futebol brasileiro, se atrasar e pagar... É histórico, é histórico. Vamos guardar essa partezinha aqui, porque isso aí é um momento histórico. Mas não é só o Vasco da Gama, né, gente? O futebol brasileiro tem muitos problemas. O Santos atrasa salário, o Corinthians tem atrasado salário. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro que estão nadando de braçadas. Acho que o Grêmio está pagando em dia também, mas está muito mal tecnicamente, o próprio Internacional. Mas, se você analisar, o futebol brasileiro tem muitos problemas a resolver. O Fabinho, você é jogador de fazer muito gol, não? Porque eu gosto de jogador que faz gol, né? Por isso que eu estou falando todas essas bobagens aí, que eu estou falando agora há pouquinho do esquema tático. Eu sou um jogador que vem mais de trás, né? Que sai jogando, que busca mais jogo, que organiza, né? Que ajuda na marcação, que acha sempre o último passe. Ele é um jogador mais do último passe, de organizar, de achar. Mas sempre que tem a brechinha, eu faço o meu sim. Não, eu acho que esse tipo de jogador, Seródio, que é o interessante, porque hoje em dia, um Zenon, um jogador... Você é um segundo volante, pelo que está dizendo, né? Segundo volante, sim. É um jogador que chega com o campo aberto à frente. Se ele tiver qualidade e percepção, ele vai abrir o adversário e vai fazer gol, né? Então, eu acho um jogador importantíssimo. Na atual conjuntura, faz um bem danado para o seu time, viu, Fabinho? É verdade, a gente joga ali, eu, quando jogava na base, jogava de ponta, jogava aberto, jogava de 10 às vezes ali, né? Só que aí, quando eu cheguei na Ucrânia, né, foi na Ucrânia que mudaram esse posicionamento do meu treinador. Era um treinador que jogou até no Ajax, o nome dele é Andrei, e ele me chamou para conversar, falou que eu tinha um bom passe, uma boa visão de jogo, né? Consegui organizar bem o time, vindo de trás ali, e ele começou a pedir para jogar de 8 ali, né, de número 8. E quando eu cheguei já no Olympique, meu treinador era o Júlio César, brasileiro, não sei se vocês conhecem, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, o zagueiro. E o Júlio também falou isso comigo, falou até que eu lembrava no Real Madrid, né? E ali eu virei 8 mesmo, jogando direto de 8, e acabei gostando, né? Porque a gente está sempre com a bola. Eu sou um tipo de jogador que sempre quero ter a bola, sempre quero organizar, sempre quero jogar, sempre peço o jogo para mim, sempre chamo o jogo. Então, para mim, foi muito bom jogar nessa posição. Também uma curiosidade, você está em que lugar do Rio de Janeiro? Eu estou no Rio de agora estou no Recreio. Precisa localizar o cara, porque esses caras vão liberar para assinar contrato. O cara é bom jogador, precisa localizar o cara. Depois tem que colocar lá, Fabinho, já no Recreio, é jogador número 8, marca, sabe distribuir jogo. A gente precisa ajudar o cara a arrumar emprego. Se deixar para o Putin lá, para o outro, não sei se Zelensky, como é o nome do cara? Presidente da Ucrânia lá? Zelensky. Deixar esses caras, eles vão fazer balbúrdia, não vão resolver a vida de ninguém. Não, e ele é jogador moderno, né, Seródico? Box to box, que agora é assim, né? Box to box. Fala isso para mim, box to box, é isso que eles falam para mim. Você pensa em voltar para a Ucrânia? Agora é difícil pensar, né? Agora eu não penso em voltar, agora eu penso só em que Deus abençoe lá, que passe essa guerra, porque eu tenho muitos amigos lá, né? Então, pensar em voltar agora é impossível. Acho que todo mundo que saiu de lá não pensa em voltar nesse momento, pelo momento que eles estão vivendo. Nós só pensamos em proteger lá, né? Que Deus possa guardar, proteger lá nossos amigos, até aqueles que não são nossos amigos mesmo, né? Que Deus possa abençoar e tudo possa ficar bem e voltar ao normal o mais rápido possível. Uma coisinha rápida aqui, Quartarolo. Você tem bem? Você comprou uma casa lá? Você tinha carro lá? Como está? Não, lá o clube me deu um apartamento, né? O clube lá me deu um apartamento, só que eu deixei muitas coisas dentro do apartamento, muitas coisas que eu comprei lá com a minha esposa, né? Porque mulher, quando vai para apartamento, ela quer tudo, né? Então, saía para eu quero isso da cozinha, eu quero aquilo do quarto, eu quero aquilo da sala.
Então, tudo que nós compramos, né, nós deixamos lá, porque não deu para trazer tudo. Eu trouxe mais roupas, só trouxe minhas roupas, né, que deu para trazer. Você fez certo, viu, Fabinho? Que quando a mulher da gente quer mexer na casa, você não dá palpite, deixa ela fazer. E depois, quando ela reclamar, você fala, foi você que escolheu, porque senão você dança, viu? Quando você vai dar palpite. Então, vai aprender. O cara que vai de 30 anos de casado, é excepcional, muito bom, mas deixa elas pensarem. Agora, uma coisa que eu ia falar para você, né? Repórter, como a gente foi repórter esportivo há muito tempo, né? Eu, Seródio, o repórter agora não viaja tanto, mas na época, né? A gente conhecia muito hotel, estádio e aeroporto. Mas eu dei uma passadinha. Tem uns outros lugares também que você conheceu. Não, eu era um cara calmo. Não vem com história, não, que tem uns lugares que você conheceu. Essa parte nós vamos editar. Ô, Fabinho, agora, eu estou dizendo isso porque, pelo que eu conheço, e conheço pouco, não dá nem para comparar com o que você conhece. A Ucrânia, aliás, ali o leste europeu, né? A Ucrânia é um país muito bonito, um povo muito legal, né? É uma judiação que está acontecendo, porque, poxa, é coisa histórica, sabe? É milenar. E daí você vê as coisas destruídas. Eu sei lá, acho que o povo... Você praticamente era um ucraniano por adoção, vamos colocar assim. Afinal, você vivia lá, era seu lar, você trabalhava lá, mas você volta para o Brasil. Agora, eu fico imaginando o povo sentindo todo esse problema e na verdade, não podendo fazer nada. Sim, já tinha dito isso uma vez na entrevista passada, mas eu sou muito grato ao país, né? As pessoas que me acolheram bem, que cuidaram de mim quando eu cheguei. Até porque quando chega na Ucrânia é sempre um baque, né? Porque está muito frio, quando chega também está muito frio. E o pessoal falando muito diferente. Então você fica assim, mano, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu tive pessoas que me acolheram bem, sou muito grato ao país, a todas as pessoas que me acolheram, né? E é difícil. Você vê o país do jeito que está hoje em dia, é muito difícil, porque, como o senhor disse aí, é um país muito bonito, um país histórico, tem muitas coisas bonitas. Na cidade onde eu morava, no Kharkiv, é uma cidade linda. Então, é muito difícil ver isso que está acontecendo com o país, ver as coisas sendo destruídas, né? Crianças chorando, famílias sendo separadas, né? Sendo destruídas até na pior das hipóteses. Então, é muito difícil. Você sabe, lógico, você conseguiu voltar, mas você sabe que tem muitos refugiados fugindo da guerra e existe a proibição de homens de 18 até 60 anos, esses não podem deixar a Ucrânia. Você se deparou com esse assunto lá? Você viu desespero por parte de alguém querendo sair, não podendo? Porque, segundo o presidente da Ucrânia, vamos para o pau, vocês não podem fugir, não. Sendo sincero para você, eu acho que todos os amigos, né, que têm mais de 18 anos, todos os jogadores que pelo menos jogavam comigo, eu conhecia, todos queriam fugir pela situação, porque estava uma situação muito feia, muito perigosa, né, e de dar medo, a verdade é essa, uma situação de dar medo. Então, eu creio que todos que estavam lá, né, independente de ser crianças, adultos, idosos, acho que todos queriam fugir pela situação que ficou. O Fabinho, a gente sabe pela história, né, não por ter convivido, a Ucrânia era um país do satélite soviético, era das repúblicas socialistas soviéticas, que acabou caindo, e a Rússia se dividiu, a União Soviética se dividiu, melhor dizendo. E agora temos Ucrânia, temos Uzbequistão, temos outros países de muita importância lá e com muita tradição histórica, né? Mas havia realmente uma influência russa muito grande. E as informações que chegam, embora a gente tenha dito que a verdade sempre morre, né? Primeiro a morrer na guerra, primeira vítima, mas parece também que há dentro da Ucrânia muitos russos, né? Que não sei se são a favor ou contra a guerra, a favor ou contra a Rússia. Deu para sentir isso também, que há, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, mas vamos colocar um russismo também dentro da Ucrânia? Eu acho que não. No meu time tinha até jogadores russos, né? Todos eram bem tratados, assim, não tinha desigualdade com eles, entendeu? Eram amigos, são amigos, na verdade, né? Então, eu acho que não havia isso, não. Acho que não. Tá aqui, quer subir? Alguém falou alguma coisa em russo aí, você escutou? Não, o Victor atendeu o interfone aqui. Não, se for oculto, aí não deixa subir, não, Seródio. Não deixa subir, não, porque ele costuma tomar tudo. Vai. Fabinho, o que a gente deseja para você é que você consiga um bom contrato de volta no Brasil, ou se não for no Brasil, em algum lugar do mundo, que você escape dessa situação delicada,
Porque quem faz a guerra não pensa naqueles que são as vítimas da guerra. E você, como era um profissional de futebol, estava lá cumprindo o seu dever, eles conseguiram fazer da tua carreira uma vítima. Então, eu espero que você consiga, o mais rápido possível, retomar a tua carreira. Você não pode ficar parado, cara. Sim, sim. Não, como eu disse para o senhor no começo da entrevista aí, eu particularmente recebi bastante proposta, né? Bastante sondagem, né? E creio que até semana que vem, se Deus quiser, já vou estar de casa nova aí, podendo voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Tomara, Deus. Ô, Fabinho, de minha parte, queria te agradecer também. E só uma perguntinha final. Acho até que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. O que você acha do Putin? Ah, é difícil falar de um cara, né? Mas ele é para mim, um psicopata doente. O que ele faz, o que ele está fazendo não se faz. Eu acho que ele está destruindo. Ele quer uma coisa, ele está destruindo famílias, pô, sem pensar. Só está agindo. Não sei nem por que ele está agindo, não sei nem por quê. Porque isso não tem um. Como é que eu vou falar para vocês assim? Isso não tem um porquê. Pô, ele está destruindo uma nação. Tem pessoas que não tem nada a ver, tem pessoas inocentes, tem criança, tem idosos. Pessoas que, pô, buscam um alimento todos os dias, saem para trabalhar cedo, né? E o cara vem acabando com uma nação assim do dia para a noite, sem pensar, sem perguntar, sem dar oportunidade das pessoas, pelo menos as pessoas civis, né, saírem do país, né? Então, para mim, esse cara aí não tenho nem palavra para falar dele, mas é uma pessoa muito ruim, sem coração. Eu também tô puto com o Putin, viu? É um inferno esse cara, viu? Eu não gosto dele, não. Mas tudo bem, né? Eu sou obrigado a fazer essa outra pergunta. E o presidente da Ucrânia, o que você acha dele? Porque ele era um comediante, né? Antes, pra ser sincero, antes eu não conhecia. Antes eu não conhecia, até porque eu não via televisão na Ucrânia, né? Eu tinha um aparelho na TV Box. Minha esposa ficava vendo novela o dia todo lá, televisão brasileira, canais brasileiros lá, né? Então eu não via canais ucranianos, então eu não conhecia ele, né? Não conhecia. Mas o que ele está fazendo pelo país é admirável. O cara não está se rendendo, o cara está indo até o final, né? Para mim, né, na minha opinião, não estou querendo intrometer, né, nele lá, mas na minha opinião, se eu tivesse no lugar dele, eu já tinha parado, já tinha dado bandeira branca, porque tem muitas pessoas sendo atingidas, né? Pessoas que não têm nada a ver sendo atingidas com essa guerra, né? Mas ele deve ter as razões dele para fazer isso, né? Não sei quais são as razões. Ele deve ter, mas é admirável a coragem dele, né? Porque ele está lutando pelo povo dele. Verdade. Na verdade, o Putin pode ganhar a guerra, mas já perdeu, né? Porque, na verdade, ele achou que ia entrar, tomar conta e acabou. E, na verdade, está tendo muita luta para tentar, inclusive, e agora não sabe se vai ou se fica, né? O problema é que muita gente conversa, ninguém faz nada, enquanto isso ele vai avançando. Na verdade, ele quer criar mesmo a nova União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tomara que não consiga. A gente torce para que não. Fábio Alexander... Mas não é tão simples assim, viu, Quartarolo? Porque quem arrumou essa treta toda chama a OTAN. Mas deixa a OTAN para lá. Fábio... Na porta dele ele não quer. De mulher, não conheci só agora, não. Pode continuar. Opa, vamos lá. Fábio Alexander Freitas de Almeida. O Fabinho, que nos dá uma entrevista muito importante, um jogador que fugiu da guerra, jogador importante do Metalist, que é um time importante da Ucrânia, também do futebol europeu, e que também está aí disponível para jogar no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Afinal, esse programa, através da internet, vai para o mundo inteiro. Fabinho, que você tenha realmente muito boa sorte, cuide da sua família, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, e que Deus te proteja sempre. Você foi um cara muito legal, você fala bem pra caramba, e pelas informações você joga muita bola também. Então, boa sorte e obrigado por nos atender. E um abração. Dá um beijo para todo mundo aí. Tá, muito obrigado, prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade, né? Vou deixar eu contar um pouco da minha história e vamos para cima. Se Deus quiser aí, tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. E a próxima entrevista, Fabinho, será com uma história mais linda e só falando de futebol, eu prometo. Um abração. Vamos lá. Com taças, títulos, nada Exatamente. de bomba. Bomba só de manchete. Fábio Alexander Freitas de Almeida, eu dou o nome inteiro porque é muito legal, o nome da gente tem que ser preservado sempre. O Fabinho, que jogou no Vasco da Gama, jogou em Portugal, estava no futebol da Ucrânia, no Metalist, falou conosco. Mais um personagem importante passando por aqui, hein?
Futebol em Rede Entrevista. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.